This call is now being recorded. Obrigado, viu, meu filho? Parece que já tá tudo pronto. Tá aparecendo não aqui. Isso é a tela toda mesmo. Tá doido? Primeira vez que eu vejo o senhor sem barba. Então tá semana passada não, né? Semana passada tinha um povo entrando na sala e Oh, saindo, não. pensando que tava na sala do professor errado. Ficou diferente mesmo. Fica. Ninguém gosta quando eu tiro a barba, não sei porquê. Eu tava me sentindo muito velho. Aí eu, não, vou tirar e tava sujo também. E aí, pessoal, tá dando já na tela aí? Apareceu já? É, semana passada tava, né? Era a primeira vez que veio, né, Camila? Aí fica, oxe, que nada é isso. Presepada é essa, aí agora já se acostumou mais, né? Aí, pessoal, então a gente vai trabalhar algumas questõezinhas aqui. Vamos fazer da seguinte forma, né? A primeira que a gente vai fazer aqui vai ser a do Question da semana passada, beleza? E aí, quem conseguiu fazer? Essa questão era muito legal, galera. Tem uma pegadinha muito monstra aqui. Aí vocês interagem comigo aí, tá? A ideia é tirar as dúvidas mesmo. Então, tirem bem as dúvidas do que ficar. Fez umas 3 vezes pra dar certo aí. E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Quem não fez aí, aproveita esse tempinho e dá uma olhada aí, tenta fazer. Vai, aí pode ver aí. Bem legal essa questão, galera. Olha aí, tá vendo? Camila caiu no destrator da questão. Mas já sabendo. Por quê? Já sabendo que tava errado. Então por que tu marcasse? Se tu já sabia que tava errado, né? Ah, entendi. De cara, tu já cai assim, tu pensou, né? No conceito de moda. Aí, então olhou pra tabela, então tá aqui. Mas como tu achou a questão muito fácil, tu pensou, não, isso tá errado. Mas eu vou marcar assim mesmo. Não foi, Camila? Eita, raiz. Quem mais aí tentou fazer? Milo, tentasse fazer, Milo? O meu deu 5. Aí, de Milo deu 5, gente. Ah, 5 e Como assim deu 5? não tem nem 5 na tabela. Como é que Milo achou isso aí? Não é isso? Quem mais? Quem mais? Valesca, tu conseguiu, Valesca? Deixa eu ver quem mais tá aqui na sala. Aí, ó, Ana Beatriz deu 2. A 2 tá aqui, né? Agora, o de. Eita, o de Raif deu 5 também. É, a Valesca fez manga. Ó, e Camille deu 5. A não desse povo tirou 5. Será que vocês estão certos mesmo? Tem nem 5 aqui, né, Camila? Será, hein? Cadê os 5? Pelo menos na alternativa tem, né? O 6 tem na tabela, o 4 tem, agora o 5. Oxi. Mas é isso aí, pessoal. Realmente, a resposta é 5. A resposta seria 5 mesmo. Como assim é 5? Bora lá, vamos tentar, vamos ver por que é 5 para vocês verem, né? Uma questão, ela é bem legal porque ela traz um
conceito bem simples, que é o conceito de moda, mas ela, por trás disso, ela tem um raciocínio aqui em cima dessa tabela, né? Um raciocíniozinho em cima dessa tabela aqui. Não é simplesmente ver a moda é o número que mais se repete, né? É o que tem mais frequência. O tombo vem. É, mano. Aí você, beleza, o seu conceito de moda. Moda é o número que mais se repete. Então deixa eu ver aqui, que é o que mais se repete. É o 2, ó. 1, 2, 3, aparece 4 vezes. Então aqui, ó. Tá a resposta aqui. Aí, Camila, esse negócio tá muito fácil. É nada. Eu vou marcar, mas eu sei que tá errada. Aí vamos lá então, né? Vamos observar aqui o que a questão pede. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, tu vê aí, né? O número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador, né? Em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O que esse cara tava fazendo, né, meu Deus? Para ficar anotando as pessoas que entram e saem do elevador. Mas tudo bem, né? O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao quinto andar do edifício, né? Então o cara tá lá no térreo e tá ele mais 3 dentro do elevador, né? Aqui no térreo, começando daqui, ó. Beleza? A gente observa, né? Ó, como ele disse, no térreo tem o assessorista e mais 3. Então no térreo entrou 4 pessoas, né? Não saiu nenhum, né? E aí a gente vai observando que tem uma quantidade de pessoas que entram no elevador e uma quantidade de pessoas que saem do elevador. A gente tem que ver esses dois fatores aí, ó. É o que influencia na questão. É a grande pegadinha da questão. Tem pessoas que entram do elevador e tem pessoas que saem do elevador, né? Então tem um raciocíniozinho lógico aí por cima da questão, né? E aí depois é que a gente vai pensar no conceito de moda, né? Que a gente vai observar. A gente tem que observar esses dois fatores, as pessoas que entram e as pessoas que saem. Porque justamente, ó, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador? Né? O número de pessoas que estão no elevador, dentro do elevador, durante a subida do térreo, né, até o quinto andar. Aí a gente vai ter que pensar aí, fazendo esse raciocínio aí, né? O número de pessoas que estão no elevador, dentro do elevador. Então a gente observa primeiro no térreo. Primeiro no térreo. Quantas pessoas entram no elevador aqui, né? Só tem 4. Entrou 4. E saiu alguma? A gente vê aqui, não saiu nenhuma, saiu 0. Então no térreo, dentro do elevador, tem 4 pessoas, certo? Então você já coloca aqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo. Vou apagar isso aqui só para ficar melhor aqui, ó. 4. Aqui dentro do elevador, 4, né? Aí o que acontece? A gente vai agora para o primeiro andar. Dentro do elevador tinha 4 já, né? No primeiro andar, o que aconteceu? Entraram mais 4. Aí ficou quantas dentro do elevador? 8. Só que saiu, vê que a gente tem que analisar quem entra e quem sai. Entrou 4, tinha 4, entrou mais 4, ficou 8. Só que saíram 3. Ficou quantas pessoas no primeiro andar, dentro do elevador? 5. Certo? Aí aconteceu novamente o mesmo movimento, né? Ó, saiu do primeiro andar 5 pessoas para o segundo andar. Tinham 5 pessoas lá dentro do elevador que chegaram ao segundo andar. Quando chegou no segundo andar, o que acontece? Entrou mais uma pessoa. Então ficou 6. Só que ao mesmo tempo que entrou, também saiu uma. Então de 6 passou para quantas pessoas dentro do elevador no segundo andar? 5. Entendeu aí? Aí mesmo movimento. Vamos para o terceiro andar. Tinham 5 pessoas lá no segundo andar. Quando chegou no terceiro andar, entrou mais 2. Aí ficou 7. Tudo fez sentido agora, né, Camila? Só que
Quando um entrou duas, fez 7, né? Que tinha 5, entrou duas, fez 7. Só que também saíram duas. Voltou a ter 5 pessoas no elevador, né? Mesmo movimento. Vamos para o quarto andar. Quando chegou no quarto andar tinha 5, entrou duas. Aí ficou 7. E não saiu nenhum, ó. Pera. Contendo 7 pessoas aí. Dentro do elevador, né? No elevador, como ele fala, no quarto andar. E o último andar, ó. O último movimento. Tinha 7 pessoas, entrou duas, fez 9, né? Só que saiu 6. Então só ficou 3 pessoas lá no quinto andar, dentro do elevador. E aí, qual é a moda do número de pessoas no elevador? Aí, tá aí justificado, né? Da onde aparece o 5? Aqui, é porque eu tenho que analisar as pessoas que estão dentro do elevador. 5 pessoas. Então são 3 repetições, né? O que mais se aparece. Beleza? Vê que questãozinha legal, né? Dá uma bugada geral na cabeça da gente, não deu não? Ô, professor, o senhor gosta de pegadinha. Eu vou virar mestre com o senhor chegar no Enem e falar: Homem, eu já aprendi tudinho com o Estevam, meu professor. Eu fazia pegadinha todo dia. Toda questão tem uma pegadinha, né? Pois é. Diferenciado, né? Então a gente observa essa questão, né? Porque a gente tem que ver as pessoas que estão dentro do elevador, né? No elevador. Beleza, pessoal? Então eu achei essa questão bem interessante, porque ela traz o conceito de moda, né? Que é simples, como eu disse, mas ela, ao mesmo tempo, ela vem com essa interpretaçãozinha do que está acontecendo aí na situação, né? Com base nessa tabela aí que ele fez. Beleza? Então fiquem atentos aí nas questõezinhas de moda, porque geralmente é assim, sabe? É um conceito bem simples, mas às vezes não tá tão na cara assim. Você tem que parar, refletir um pouquinho, interpretar para ver o que a questão tá pedindo, certo? Vamos para a próxima. Essa questão aqui também é legal, né? 2019 ela é meio, não sei, ela é bem legal assim porque ela é simples e não é ao mesmo tempo. Como eu disse, né? Ela vem com uma pequena interpretaçãozinha. Vamos tentar fazer? Vamos lá, né? Ó, os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos, né? Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos, então a gente já vê uma característica aqui, ó, de basquete ele é formado pelos alunos mais altos da classe, né? E tem uma pessoa a mais do que no grupo de futebol, beleza? Aqui, ó, aí a tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então a gente tem aí uma média de altura de 1,65 m. A mediana, se eu pegar todas as alturas, né? Lembra o que é a mediana, né, pessoal? Eu tenho uma quantidade X de estudantes aí, entre jogadores de futebol e basquete. Então, se eu pegar as alturas de todo mundo, né? E colocar em ordem lá, ó, deixa eu ter aqui, colocar as alturas em ordem aqui, né? Eu tenho aqui a minha mediana. O que é a mediana? É o termo central, né? Aquele valor lá que está dividindo a minha sequência aqui exatamente no meio, né? Exatamente no meio. Beleza? Lembra desse conceito de mediana aí. E a moda das alturas é justamente aquela altura que mais se repete entre os meninos, né? Entre os jogadores de basquete e entre os jogadores de futebol, beleza? Aí vamos aqui, ó. Vamos continuar lendo aí. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68, né? Então, o aluno P mede 1,65, preste bem atenção também, ó, que ele fala respectivamente, certo? Então, o aluno P é 1,65, o aluno J 1,66, o aluno F 67 e o M 1,68. Aí diz também, ó, que suas alturas
as deles aqui, ó, não são iguais a de nenhum outro colega. Aí olha a pergunta como é doida. Segundo as informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam o quê, respectivamente? Né? O aluno P ele joga basquete, futebol, né? O aluno J ele joga basquete e joga futebol, né? Então, eles jogam o quê? Então você para, gente, que danada essa questão tá falando? Da altura da média, da mediana, da moda, e no final pergunta o que eles jogam. E aí? Como é que faz isso, hein? É, deve ser o infantil, né, Ana Beatriz, dos times aí de basquete, eu acho. Raif no começo. Eu tenho 1,72, eu ainda me acho muito baixinha. Raif no começo não tinha entendido nada, no final parece que estava no começo. Eita, essa foi boa. Não é? Dá a sensação, né? Mas vamos parar um pouquinho, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar. Aí você pode pensar no seguinte fato. Olha, se ele tivesse me dado a quantidade de alunos que tem, né? Eu acho que seria mais fácil, não seria? Tipo assim, se ele tivesse dito, ó, tem 10 jogadores, tem 10 alunos que jogam futebol, vou botar assim, né? E tem 10 que jogam basquete, por exemplo. Eu poderia ter um caminho mais fácil de se resolver, né? Só que ele também não disse quantos alunos que tem. Ah, Caleb disse aí que existe no mínimo dois jogadores, né? Beleza, Caleb. Seria uma informação aí, né? Existe no mínimo dois jogadores que tem 1,70. Por quê, né? Porque 1,70 é a moda, né? Então, se eu tiver uma quantidade X, por exemplo, de atletas aí, o 1,70 tem que se repetir pelo menos duas vezes, né? Pra ser a moda. E nem o outro se repetir mais, né? Nem o outro se repetir mais. Beleza. Mas aí vamos pensar no seguinte, ó. Vamos ver se eu consigo explicar para você essa questão aqui. A gente observa o seguinte. Ele deu a média, deu a mediana e deu a moda, certo? Ó, e eu quero saber o que esses caras fazem. Quais são os esportes que eles jogam? P, J, F, M, beleza? Aí eu observo o seguinte, ó. A mediana, ela é justamente quanto? 1,67, beleza? Aí você observa outro fato. 1,67 é justamente a altura de quem, ó? 1,67. 1,67. 1,67 é justamente a altura do terceiro jogador aqui que ele coloca, né, ó? O F. E a gente sabe que a mediana ela é o quê? Ele é o termo central da minha sequência de números, né? Então imagina que eu coloco, vou pensar aqui. Tá aqui, né? Então vamos pensar. Eu não sei quantos jogadores de basquete e, e futebol tem ao todo, mas eu sei que 1,67 é a minha mediana. E 1,67 é justamente o jogador F. Então, se eu coloco os jogadores em ordem, né, em relação às suas alturas, o jogador F ele vai estar exatamente aonde? No meio, né? Então tá aqui o jogador F com 1,67 de altura, beleza? Com 1,67 de altura. Por que, professor, o senhor está afirmando isso? Porque eu observo que a mediana é justamente o valor da altura dele. E outra coisa, ele diz que, ó, as suas alturas não são iguais a de nenhum outro jogador. Então não tem nenhum outro jogador que tem 1,67 m, né? Em relação ao jogador F, beleza? Então já sei desse fato aqui. Muito bem? Então, como ele é a mediana, o que vocês podem pensar agora, junto comigo? Que todos os números
para esse lado, tem que ser o quê em relação aos 67? Maior? Maior. Maior. Exatamente. Então, eu teria jogadores maiores para cá, né? De uns 68, uns 69, uns 67,5, né? Todos seriam maiores. Beleza? E para cá, seriam jogadores Menor. menores. Aí ele também dá outra informação, né? Ó, que, ó, a gente vai observar aqui, ó. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Então, eu sei que também já posso pensar que de 1,67 para frente seriam os jogadores que tem o quê? Que jogam o quê? Basquete. Então, daqui para cá eu teria jogadores que jogam basquete. E da mediana para trás são jogadores que jogam futebol. E aí eu vou observar o seguinte: o P, o jogador P, ele tem quanto de altura? 1,65, né? Então, 1,65 tá para trás, né? Ó, então minha referência é a mediana, o jogador F. Então, o P tá aqui. Então, eu sei que ele já joga futebol. Já matei duas, já aniquilei uma alternativa. Então, o primeiro jogador, ele joga futebol. Como ele diz respectivamente, né? Ó, então, PJFM respectivamente. Então, o primeiro jogador joga futebol. Então, já não pode ser a letra A, né? E aí a gente vai seguindo, ó. 1,66, né? Ele é o jogador o quê? Deixa eu usar aqui. Jogador P aqui. E tem 1,65, né? Para ficar mais organizado. O jogador J tem 1,66. Então ele também está para trás da mediana. Então ele também joga futebol. Então eu teria futebol, futebol, né? Então, ó, elimino basquete, a alternativa A. E futebol e basquete também elimino. Por quê? Porque eu sei que o segundo jogador, que é o jogador J, ele também joga futebol, né? Vocês estão entendendo o raciocínio aí, pessoal? Sim. Pronto. O jogador F, ele joga o quê? Futebol ou basquete? Aí vem agora a grande questão, né? Ele é o juiz, ó. Ele é o juiz. Ele joga futebol ou basquete, o jogador F? Ah, ele começa com F, então ele joga futebol. Ah, peraí. Não, né? Aí a gente vai observar o seguinte. Além de os jogadores que jogam basquete ser os maiores, né? Os maiores da turma, eles também têm um jogador a mais. Tem uma pessoa a mais. Que ele está dizendo aqui, ó. Tem uma pessoa a mais. O que significa isso pra gente? Ó, ele não me dá a quantidade de jogadores ao todo, né? Ele não diz se tem 20, se tem 30, se tem 21, se tem 15, se tem 10. Mas ele diz que os jogadores de basquete têm um a mais. Então você para e pensa um pouquinho. Peraí. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 jogadores, se eu suponho, né, que tem 10 jogadores, eu não posso ter uma quantidade de jogadores de basquete a mais, porque então eu teria 5 que jogam futebol e teria 5 que jogam basquete. Então eu não tenho uma quantidade a mais, não é? Então, o que eu posso raciocinar aqui? Então, eu tenho que ter uma quantidade ímpar de jogadores, né? Eu não posso ter uma quantidade ímpar. Então, por exemplo, eu poderia ter 11 jogadores ao todo. Porque aí eu tenho 5 de futebol e quantos que jogam basquete? 6, né? Porque o basquete tem um a mais, né? Aí, se eu coloco isso aqui, ó, imagina que eu tenho 11 jogadores, tá? E se eu coloco isso na minha reta, sabendo que o jogador F é a mediana, então daqui para cá, ó, dessa linha vermelha para frente, tem que ter o quê? 6 jogadores, né? Então eu teria que ter 5 jogadores que jogam futebol
E da mediana para frente, né? Porque a mediana é o termo central. Da mediana para frente, eu teria os jogadores que jogam basquete, né? Então o F, ele fica incluído aí realmente nas pessoas que jogam basquete. Raciocinaram aí comigo? Então o F, ele joga basquete. É onde vai matar a minha questão. Então eu vou ter futebol, futebol e basquete, né? E o outro jogador, que é o jogador M, logicamente, como ele tem 1,68, ele também vai ter que jogar basquete, né? Então aí, ó, resta pra gente o quê? A gente elimina a alternativa D e a alternativa E. E resta para nós aqui a alternativa C como resposta. Olha que rolê doido, né? Como diz Camila aí. Alternativa C, né? Como a resposta. Os jogadores eles jogam futebol, futebol, basquete e basquete. Beleza? Qual foi a minha referência para resolver essa questão? De raciocínio, né? Um raciocínio empregando aí a ideia de quem? De mediana, né? A ideia de mediana. Beleza? E aí, pessoal, deu para entender aqui o raciocínio aqui? Pode ter outras maneiras de fazer? Eu acredito que pode, né? Mas essa foi a maneira que eu encontrei de fazer, né? E de uma forma de explicar para vocês, tomando como referência o meu jogador que foi a mediana. Eu olhei para a tabela e olhei para a outro jogador e cheguei à conclusão, ele é a mediana. Pelo fato também, ó, de não ter nenhum jogador com o mesmo tamanho deles. Porque se tivesse outro jogador com 1,67, né? Aí já daria mais um probleminha aí no meu raciocínio, né? Mas não tenho esse problema porque a questão me garante que não são iguais a de nenhum outro jogador essas alturas aí. Beleza? Cadê a cara de vocês aqui? Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver não. Mas deu pra entender alguma coisinha dessa questão? Deu, Silêncio. Deu? deu. Pronto. Beleza. É aquele tipo de questão, né? Que o povo fica brincando nas questões do Enem. É, como é que o pessoal fala? Vem com um negócio bem estrambólico, né? A distância não sei o que, mas não sei o que, aí no final a pergunta é: qual a distância da Terra à Lua? Mais ou menos essa é a questão, né? Ele emprega uns números aqui no meio do enunciado, fala de média, moda, aí no final pergunta o que cada jogador faz. Fazer que nem o sobrevivente, né? Meu Deus. Mas é isso aí, pessoal. Então fiquem atentos aí. Geralmente, as questões de média e moda, né? Elas vêm com as pegadinhas aí pra gente desmistificar no meio. Beleza? Então façam com calma. Não são tão difíceis, mas eles também não deixam tão na cara, não. Ó, isso aqui dá pra vocês fazerem. Então, semana que vem a gente vai fazer mais questões. Vou procurar as de 2020 pra gente fazer. Então vê que em 2019 já caiu duas, ó. Tá vendo? Com esses conceitos. Um envolvendo mediana e um envolvendo. Aqui agora a gente vai ver envolvendo média. Então pode ter certeza que vai ter de novo esse ano, sabe? Vamos lá, ó. Essa aqui é uma parecida que a gente fez semana passada. Bem parecida. Bem parecida que a gente fez semana passada. Que foi uma das últimas que a gente fez. Ó, uma fábrica de refrigerantes. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora das especificações. O resultado está presente no quadro. Então a gente tem aqui, ó, vê, analisa bem esses quadros, certo? Analisa bem.
a quantidade de garrafas fora das especificações por dia, né? 0. Em quantos dias que eu vi isso aqui? 52 dias, né? Então você já pensa assim. No primeiro dia que eu analisei, quantas garrafas fora da especificação? Nenhuma. No segundo dia, eu fui analisar, nenhuma garrafa. No terceiro dia, nenhuma garrafa. Isso aqui, ó, até 52º dia. Então, o zero se repetiria quantas vezes, né? O zero representando nenhuma garrafa fora da especificação. Se repetiria 52 vezes. Então você já observa o número de repetições aí de dados. Beleza? Ó, fora da especificação, por dia, uma garrafa por dia. Ou seja, no dia, ó, em quantos dias? Em 5 dias, né? Então, no primeiro dia, teve uma garrafa, né? Analisando agora o outro aí, ó. No segundo dia, observei uma garrafa. No terceiro dia e no quinto dia, uma garrafa. Então, eu tenho que ter essa ideia no que tá aqui, ó, escrito nessa tabela, beleza? Então, vocês já raciocinam nesse sentido aí. Aí, o que que ele vai pedir? Vamos para a questão aqui em si. Ele quer a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Qual foi o período considerado? 60 dias. Então, como é que você vai fazer essa média aí? Como é que você vai calcular essa média? Tem que me dar uma luz aí. Vou calcular a média. E ela vai ser como? Eu sei que eu tenho que somar. Média já dá aquela ideia. Eu tenho que somar a quantidade de valores observados e dividir pelo total, né? E aí soma e divide por 4, né? A Amanda falou. E aí? Quem mais comenta aí alguma coisa? Será que eu vou... Ah, eu vou somar quem no caso, Amanda? Aí, Camila, vai ser média ponderada? Beleza. Posso trabalhar com a média ponderada. Amanda, e aí? Eu somo e divido por 4. Quantidade de garrafas dividido por 60. Isso. Então, ó, muito cuidado, Amanda. Ó. Eu imagino que você pensou. Eu vou somar essa quantidade. Vá, tem que abrir o microfone para falar. Soma 1, 2, 3, né? Soma 1, 2, 3. Mas aí, cuidado, Amanda. Sabe por quê, ó? O zero também é uma quantidade que eu estou analisando. E essa quantidade se refere a quem? A garrafas fora da especificação. Agora, eu tenho que somar, né? Essa quantidade aqui. O 0, 1, 2 e o 3. Só que aí vamos pensar no que os colegas falaram aí. Essas quantidades, elas se repetem. Né? Elas se repetem quanto? Em relação aos dias que eu analisei. Então, o 0 se repete 52 vezes, né? Porque eu analisei isso durante 60 dias. Então, em 52 dias, ó, nenhuma garrafa, o zero, né? Nenhuma garrafa teve fora da especificação. Então, é como se eu fizesse 0, mais 0, mais 0, mais 0, 52 vezes, né? Tá entendendo? Mais quanto, né? Aí agora eu tenho que ver, ó, quantidade de garrafas fora da especificação no outro dia que eu analisei. No quinto dia, ó, só teve uma garrafa em cada dia, né? Então seria 1, mais 1, mais 1, 5 vezes. Só que vê como dá trabalho fazer isso. Porque no final, isso aqui eu dividiria por quanto, né? Dividiria aí, como o Raí falou, por 60. Né? Por 60, porque a quantidade total de dias que eu analisei. Cada garrafa. Cada garrafa fora da especificação. Só que dá muito trabalho fazer isso aqui. Então aí, ó, Camila disse, vamos usar uma ponderada, né? Vamos multiplicar pelo número de repetições. Fica mais enxuta a minha conta. Então fica atenta.
Aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos diminuir nosso trabalho aqui. Nenhuma garrafa fora da especificação. 52 dias analisados. Então, no 1, 0. No 2, 0. Até o 52. Então, poderia fazer 0 vezes 52, né? Mas, em 5 dias, eu tive uma garrafa fora da especificação. Então, 1 vezes 5. Mais, aí vamos lá, ó. Em 2 dias, eu tive 2 garrafas fora da especificação. Então, 2 vezes 2, né? Porque ficaria, né? Não, no dia 1, eu tive 2 garrafas fora. No segundo dia, eu tive 2 garrafas fora, né? 2 vezes 2. Beleza? 2 vezes 2. Mas, ó, analisa a quantidade de dias e analisa a quantidade de garrafas fora da especificação. Entendeu isso agora, Amanda? 3 vezes 1, né? Só que eu vou dividir por quanto agora? Eu vou dividir por 4? Eu não posso dividir por 4. Eu tenho que dividir pelo total. O total de quê? O total de elementos analisados, né? E o total de elementos analisados, que é a quantidade de garrafas, é justamente a quantidade de dias que eu fiquei estudando cada um deles, né? A quantidade de dias, né? Que eu estudei cada um, que é 60. 60 dias, beleza? Aí vamos fazer as continhas aqui, ó. Aqui é a coisa mais linda do mundo, né, ó? 0,5, 0 vezes, deu a coisa mais linda do mundo que é dar 0, né? Então aí, ó, 5, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 2, 4, né? Então, 5 mais 4, 9. 3 vezes 1, 3. Aí, 9 mais 3 dá 12. 12 dividido para 60. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aí, simplificando tudo por 12, ó. Vou dividir tudo por 12, vai ficar bem bonitinho, ó. Divide tudo por 12, para simplificar, ó. Vai ficar 1, né? 60 dividido por 12 vai dar 5. E aí, justamente, ó, o pessoal já está dizendo aí letra B. Porque 1 sobre 5, né? 1 dividido para 5 dá 0,2. Então a média de garrafas aí que foram fora da especificação foi bem pequena. Chegou nem a meia garrafa, né? Fora da especificação. 0,2. Beleza? Então fiquem atentos aí a essa questão assim de média. Que às vezes as questões de média elas têm uma quantidade muito grande de valores, né? Que vão se repetir. Então você usa essa ponderadazinha. Você multiplica pela quantidade de repetições e divide pela soma das repetições, né? Que no caso aqui é a quantidade de dias, que ele já disse que era 60. Se eu somo aqui, ó, 52 mais 5, 57, 59, 60, né? Que é o que se repete aqui em relação a o que eu estou estudando na minha análise, que é a quantidade de garrafas fora da especificação. Beleza? Então, valeu. A gente vai juntando uma ideia com a outra, ó, e resolveu a questão. Né? Anotaram aí? E essa aqui, ó. Olha aí, mais outra, ó, pessoal. Tá vendo? 2019, outra questão que envolve aí a questão de média. Vê como os cabos vem com força, né? Eles vêm com gosto de gás mesmo, né? Com as questões de média, né? Moda, beleza? Essa aqui também é uma questão legal pra gente ver aí como é que é. Como a questão de média ela pode vir de várias formas, né? Assim, em relação a o que a gente tem que interpretar, né? Às vezes não é só somar e dividir pelo total, né? A gente usa esse conceito, usa esse princípio, que média é a soma dos elementos estudados dividido pelo total deles. O princípio sempre vai estar presente nas questões. Se você não entender o princípio, você não vai conseguir nem sair do canto, né? Só que aí, às vezes, as questões elas também trazem um contextozinho para a gente interpretar.
Beleza? Aí vamos para essa daqui, ó. Então a gente vai acabar cedo isso. Acho que eu errei na mão aqui. Podia ter colocado umas questões. Mas tudo bem. Aí vamos lá, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80, né? No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros, isso aqui em centímetros seria quanto? Só para a gente brincar aqui um pouquinho. Quantos centímetros seria esse aqui? Transformar aí, metro para centímetro, agora? 2.000. Não. 0,2 metros em centímetros. 20 centímetros, né? 1 centímetro. 1 metro. Tem 100 centímetros, né, pessoal? Então, de metro para centímetro, eu faço o quê? Multiplico por 100. De centímetro para metro. Eu divido por 100, né? Então, se eu tenho 0,20 metros e eu quero centímetros, eu vou multiplicar por 100. E aí, multiplicar isso por 100, a vírgula anda para a direita, né? 1, 2, né? A vírgula vem para cá, então eu tenho 20 centímetros. Ave Maria, mano. Beleza? Só pra gente sair um pouco do contexto aí da questão, mas só pra gente relembrar, né? Custa nada, né? Vou apagar isso aqui. Beleza. Aí foi sair, né? O que aconteceu, né? Eu tinha uma média de jogadores, 20 jogadores, né? Ao todo. A média dava 1,80. Aí um cabo acabou se machucando, teve que sair. Aí o técnico foi e colocou outro no lugar dele. Só que quando ele colocou outro no lugar dele, esse novo jogador era 20 centímetros mais baixo, ou 0,20 metros mais baixo, né? Que o anterior, que saiu. Agora a pergunta é, ó, qual é a média de altura em metro, né? Do novo grupo. Ele quer saber uma nova média. Eu tinha uma média anterior, que era quanto essa média anterior de altura? Era de 1,80. Era de 1,80. Aí acabou, como eu disse, né? A gente na questão, um jogador saiu, entrou outro no lugar mais baixo, e aí eu vou ter uma nova média de altura, concorda comigo? Aí qual é essa nova média? Como é que vocês iriam pensar para resolver essa questão aí? O professor, ele não diz nem quantos. Ele diz quantos jogadores tem ao todo, tem 20, né? Na nova média, vai diminuir a quantidade de jogadores? Primeiro pensa isso. Ou vai continuar a mesma quantidade? A mesma. Eita, Caleb já disse que é a letra C. Continua a mesma quantidade, tranquilo. Uhum. Aí Caleb disse que a letra C, vamos ver se ele consegue chegar nessa resposta de Caleb aí. Caleb, tu raciocinou, tu fez raciocínio lógico, como é que tu fez essa questão? Tu pode dizer pra gente? Assim, como é que tu chegou nesse teu resultado? Eu fiz assim, tipo, já que a média dos 20 jogadores era 1,80 e o novo jogador era 0,20 metros mais baixo que o anterior, aí eu meio que dividi 0,20 metros em 20 vezes, entendeu? Aí depois subtraí pela média anterior. Aí deu 1,79. Beleza. Isso mesmo. Caminho bacana. Você usou aí o princípio da média, né? Tranquilo. Aí, vou agora fazer por um caminho diferente, mas que de Caleb também não tá errado, tá muito certo.
né? Vou fazer aqui só pelo caminho algébrico, né? Fazer aqui as continhas usando o princípio da média, tá certo? Para aí a gente entender também a questão como um todo. Mas show de bola, cara, né? Aí vamos aqui, ó, raciocinar comigo aqui agora. Eu já sei que, ó, a média, vou colocar aqui, a média, vou colocar aqui, a média, velha, né? Vou colocar a média, a primeira média, né? A primeira média, para vocês entenderem, né? A primeira média, quanto é que ela é? A primeira média é de 1,80. Mas como é que eu cheguei nesse valor, né? Eu sei que a média é a quantidade de valores observados dividido pelo total deles. Não é assim? Então, ó, eu sei que 1,80, que é a minha média, ela seria encontrada como? Se eu somar a quantidade de jogadores que eu tenho, no caso, a quantidade de altura, né, dos 20 jogadores que eu tenho, então eu teria que somar, seria a soma, vou chamar de S, ó, a soma das alturas dos 20 jogadores, né? Vou colocar aqui S20, tá certo? Vê que eu estou usando aqui umas letrinhas para representar meu pensamento. A soma das alturas dos 20 jogadores dividido por quanto? Dividido por 20, porque é o total de jogadores que tem. Se eu faço essa continha, eu chego na minha média no primeiro momento, né? Que é de 1,80, beleza? Guarda essa informação. Vamos para o segundo momento. O segundo momento é a nova média que eu preciso encontrar. É a nova média. Então eu teria uma nova média aqui. Aí como é que eu iria encontrar essa nova média, professor? Que é o que justamente o que ele está pedindo. O mesmo princípio, né? A nova média, chamada de M, ela seria o quê? A soma das alturas dos 20 jogadores dividido por quanto? Dividido por 20, né? Então eu teria a soma das alturas dos 20 jogadores dividido por 20. Mas aí você, peraí, tá faltando uma coisa aí. O que que tá faltando aqui nessa nova média? Tá faltando o detalhe do jogador que saiu, né? E entrou o outro 20 centímetros mais baixo, né? Então o que que acontece, né? Quando eu somasse lá todas as 20 alturas, eu teria uma altura que seria 20 centímetros mais baixo. Então eu tenho que descontar dessa soma aqui, ó, eu estou representando aqui, menos 0,20, né? Que é justamente a diferença da altura do jogador que saiu para o jogador que entrou, né? E aí, quando eu fizer esse cálculo, eu encontro a média que ele está me pedindo, a nova média. Mas aí, pessoal, para me encontrar essa nova média, eu preciso encontrar quanto que dá a soma das alturas dos jogadores, esse S20 que eu chamei aí. Aí eu vou encontrar a partir dessa primeira média aí que eu expressei por isso aqui, né? Como é que eu vou encontrar o S20 aqui? É só eu passar esse 20 multiplicando. Passa esse multiplicando, né? Faz aqui a multiplicação cruzada, né? Que vocês gostam de fazer, né? Ó, tô multiplicando cruzada aí, ó. A soma das 20 alturas vai ser igual a 20 vezes 1,80. Que dá quanto? 36, né? 36. Beleza. Então já sei que o meu S20 é 36. Aí agora eu vou substituir ele aqui, ó, para me encontrar minha nova média. Ah, vou substituir aí. Aí minha nova média, ela vai ser, ó, 36 menos 0,20 dividido para 20. Para 20, né? E aqui, 36 menos 0,20 vai dar quanto?
35,8, né? Dividido para 20. Como é que eu faço essa divisão? Como é que eu faço essa divisão? O que vocês poderiam fazer aí? Uma dica. Já falei em alguns momentos como é que a gente poderia simplificar a nossa vida, né? No caso de fazer uma divisão dessa aí. Tira o zero e anda com a vírgula, né? Em outras palavras, né, Camila? A gente poderia fazer, dividir tudo por 10. Seria bem bacana também. Quando eu divido por 10 aqui, ó, simplificando por 10 o de cima, simplificando por 10 o de baixo, né? Aí eu vou ficar, ó. Quando eu divido isso aqui por 10, vai andar com a vírgula, como a Camila está dizendo, né? Quando eu divido isso aqui por 10, a vírgula vai andar para a esquerda, né? Então vai ficar 3,58. Seria um passo que eu poderia fazer, né? E isso aqui, ó, cancelaria o zero. Então 3,58 dividido por 2 ficaria mais simples, né? De fazer o conta. A metade de 3,58 é quanto? 1,79, né? No caso aqui, metros. Então aqui eu teria a nova média, que é justamente aquele valor que Caleb falou lá no começo. Beleza? Olha aí, tá vendo? Chegou no resultado que Caleb disse, só que aqui a gente fez aqui umas expressõezinhas, né? Uns cálculozinhos. Mas aí Caleb foi bacana e Caleb observou. Se é 20 centímetros a menos, né? E esse 20 centímetros vai ter que estar dentro da média. E a quantidade lá de jogadores é 20, né? Então eu tenho que pegar essa média, esse 0,20 e dividir ele lá pela quantidade de jogadores, né? Vai ser somado e dividido. Beleza? Show de bola. Podemos para a próxima? Vamos lá, né? Vamos embora. Essa daqui agora, ó. 2018 também, questãozinha de... Então, outra forma de ver também, de trabalhar com a questão da média, né? Então aqui, ó, vocês observam também, ó. Vamos lá. Aqui eu ia calcular a média, o valor da média. O M mesmo. Nessa questão aqui, eu também ia calcular a média, certo? Mas eu parti também, ó, de um valor que já era a minha média. Então pode acontecer isso também, tá? Você já ter o valor da média e ter que encontrar, por exemplo, a quantidade que foi somada, né? Ou a quantidade que foi dividida, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então fique também atento a esse tipo de questão de média que pode aparecer. Não necessariamente ele vai pedir para você calcular a média, mas ele pode, a partir da média, que ele já pode ter dado, pedir para você encontrar outros elementos, né? Ou ela servir de suporte para você encontrar, como foi o caso aqui, né? Uma nova média, por exemplo, né? Agora essa daqui, ó. Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam 4 avaliações por semestre. Aí olha bem isso aqui, ó, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40% respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Aí eu quero que vocês já pensem comigo. Ele usou um termo aqui muito interessante, ó. Ele está trabalhando com média e ele diz que há o que para essas notas? Há pesos. Lembra lá da aula de média? Isso aí já vai implicar para a gente que tipo de média? Uma aritmética ou uma ponderada? Ponderada. Exatamente.
vai implicar para a gente uma média ponderada, onde eu vou ter que multiplicar cada peso pela respectiva nota, né, que eu tirei, e dividir pela soma desses pesos aí. É aquela média que a gente fez anteriormente, né? Só que agora ele traz aqui, ó, com essa expressão, né? A gente vai ter os pesos. Ou pode aparecer também, pessoal, o nome lá, fator de ponderação, também pode aparecer. Tá? Então fica tudo aí anotadinho para vocês se ligarem na hora das questões. Beleza? Aí para o cara ser aprovado, ele tem que ter no mínimo 60 pontos, né? Para ser aprovado, na média. Uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos. Se eu digo no mínimo 60, eu posso dizer o quê? Que a minha média para mim ser aprovado, ela tem que ser exatamente igual a 60 pontos. Ela tem que ser um valor menor que 60 pontos. A minha média tem que ser um valor maior ou igual a 60. Ou ela pode ser um valor maior que 60. Alternativa A, B, C ou D. Camila já marcou a alternativa C. Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que ter aqui, nessa questão. Você concorda com a Camila? É no mínimo 60. Camila disse que é a letra A. Mas vamos ver se a gente acha uma moda das alternativas. Matheus disse que C. Só mais uma. Melhor de 3. Ah, não, melhor de 3 já foi. Exatamente. Bora, Raíf. Exatamente, ó. Se ele disse que é no mínimo 60, Camila. Então eu posso ter 60, beleza. Igual, mas não somente 60. Eu posso ter 61, né? Então eu posso ter um valor maior ou igual a 60 na minha média para passar, né? Não pode ser menor e não necessariamente tem que ser somente maior. Pode ser 60 e pode ser 61, por exemplo. Tem que ser no mínimo. Então, esse no mínimo dá essa ideia. É no mínimo 60. Então, de 60 para frente tá valendo, né? Como também 60, Camilo, não é que esteja errado, né? Como também 60 seria um valor para mim estar aprovado. Só que é no mínimo, né? Então, é de 60 para frente tá valendo. Beleza? Pra gente pensar um pouquinho nessa questão aí de quando fala no mínimo, no máximo, né? Fosse no máximo 60, eu não poderia passar de 60, né? No máximo 60. Beleza? Então vai ficar atento só nessas questões também. Aí um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, ó. 46, 60 e 59. Beleza? Beleza? Então, ó, cada fator de ponderação aqui eu tenho que multiplicar pelas notas que eu tirei. Aí você, professor, peraí, professor, mas cadê a quarta nota? Não são 4 fatores de ponderação? Não são 4 pesos? Tá faltando mais uma nota aqui. E é justamente isso que eu quero descobrir, ó. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação, ó, para ser aprovado é quanto? E aí, né? Então, eu tenho o seguinte, ó. A minha média para me ser aprovado, ela tem que ser um valor que seja maior, no mínimo, né? Maior ou igual a 60. Mas como é que eu ia calcular essa minha média aqui? Como é uma média ponderada, como a gente já observou, né? Ó, eu tenho que pegar cada fator de ponderação e multiplicar pelas minhas notas, né? Então eu iria fazer 20% de 46. Então eu vou usar assim, ó, veja aqui a porcentagem, né? Então não vou botar direto 20, beleza? Não vou botar 20. Ou eu coloco o decimal 0,2, né, que é 20% é o decimal, divide isso aqui por 100, 0,2. Ou eu uso a fração. O que é 20%? É 20
sobre 100. Multiplicado pela minha primeira nota, né? Ó, 46. Porque é respectivamente, beleza? Observa também esses detalhes, ó. Respectivamente, 20% é o fator de ponderação da primeira avaliação. Então, 20% de 46 mais aí 10% de 60. Então, vou usar as frações porque vai ficar mais fácil para a gente simplificar. Vocês vão ver só. 10% de 60. A gente estudou isso aqui lá nas aulas de propulsão, não foi? E 30% de quem? De 50. Então, 30% de 50. Professor, falta mais uma nota, os 40%. Eu sei quanto eu tenho que tirar. É o que eu quero descobrir, né? Para minha média ficar pelo menos nesse valor. Então, como eu não sei a minha nota, eu vou chamar de X. No caso, vai ficar, ó, 40% de quem? Da minha quarta nota, que eu vou descobrir quanto ela é. Essa minha média é ponderada, né? Então, eu tenho que dividir por quanto? Pela soma das notas, 46, 60 e 50, ou é pela soma das ponderações? Ou seja, pela soma dos pesos. Pela soma dos meus pesos, beleza? Então, eu estou usando média ponderada. Então, não posso dividir por 4, não é 4 notas. Eu estou usando os pesos, então é pela soma dos pesos, né? Então, quando eu somar tudo isso aqui, tem que dar quanto, né? Obviamente, tem que dar 100%. Então, vai dar dividido por 100. Aí eu vou botar 100 assim. Não, né? Eu coloco 100%. Só que você já vê, ó, que 100% é 100 sobre 100. Isso aqui dá quanto? Dá 1, né? Beleza? Então, na verdade, eu vou dividir por 1. Nem precisaria fazer isso aqui, né? 100% é 100 sobre 100. E 100 dividido por 100 dá 1. Aí, essa minha média, ela tem que ser o quê, pessoal? Ela tem que ser, no mínimo, né, ó, maior ou igual a 60. Não perca um raciocínio aí, não. Preste bem atenção, hein? Foco total. Tá acabando já. Essa é a última. Beleza? Agora vamos fazer nossas continhas. A gente já montou toda a estrutura da questão. Tudo que ele falou a gente colocou aqui. Vamos fazer conta, né? Vamos fazer aqui. Ó, eu sei que tudo vai estar dividido por 1, então não preciso mais nem me preocupar com o denominador. O denominador já morreu para mim, né? Aí vamos fazer só com o numerador, ó. Vamos simplificar aqui, ó. Esse 0. Letra A. Caleb já jogou aí. Beleza. Vamos simplificar aqui, ó. 2 dividido por 10 vai dar 0,2, né? Ah, pera aí, né? Vou fazer com calma. Simplifiquei 0. Eu vontade de acelerar só porque eu vi a resposta de Caleb. Ó. Simplifiquei o 0 com 0. Beleza. Vou fazer 2 vezes 46, né? Que dá quanto aí? 92, né? Só que eu vou dividir por 10. Quando eu divido por 10, vai dar 9,2. Beleza? Terminei esse primeiro passo. Aqui, ó, vai ficar mais fácil. Simplifica aqui. Simplifiquei aqui, ó. Um 0 com esse 0 com esse outro 0. Vê que ficou mais simples, né? Ficou 1 vezes 6. Dá 6, né? Ó, esse 0. Tá dando para enxergar, né? Simplificações aí. Só cortando os zerinhos aqui, ó. 2 zeros aqui, ó. Com esses 2 zeros. 3 vezes 5, 15. É o que tá sobrando para mim. E aqui, ó, simplifica isso com esse aqui. Aí ficaria aqui, ó. Ah, porque ficou 100 sobre 100, né? Ó. Porque, ó, a minha divisão aqui vai ser pela soma desses pesos aqui, ó. Quando eu somo isso aqui, vai dar 100%. Só que eu não posso colocar 100%, né? Ou eu uso a fração, ou eu uso o decimal. Só que 100%, ó, é 100 sobre 100. 100%. E 100 dividido por 100 dá quanto?
Beleza? Já boto 1 direto. E aí já não me preocupo mais, Camila, com o denominador. O denominador 1, né? Já ficou morto na questão. Ó, e aqui eu vou ter, ó, 4 dividido por 10, que dá 0,4, vezes x, 0,4x, beleza? 9,2, né? Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a 60. Maior ou igual a 60. Beleza, pessoal? Agora pronto, gente, ó. Cheguei nesse canto aqui, ó. Agora é só eu fazer as continhas para encontrar o valor de x. O valor de x é quem? É a minha quarta avaliação que eu estou precisando encontrar. Para saber quanto eu preciso tirar nela, para minha média ser no mínimo de 60 pontos, que é o que eu estou escrevendo aqui, por essa expressão. Certo? Vamos embora? Até aqui tudo bem? Beleza. Aí vamos lá, ó. Vamos fazer as continhas. Ou fazer como a equação normal, né? Vamos somar aqui, ó. Isso aqui dá quanto? Daria 21, né? Que no caso é 6 mais 15. Então, 21 mais 9,2, né? Dá 30,2, beleza? Aí, esse 30,2 positivo, eu vou mandar ele para lá. Negativo. E o sinal permanece aqui o mesmo. Então, ficaria, ó. 0,4x, né? Maior ou igual a 60 menos 30,2. Repetindo, da onde que veio esse 30,2, professor? Eu somei aqui, 9,2 mais 6 mais 15. Beleza? Aí agora, ó, 0,4x maior ou igual, ó, 60 menos 30,2. 29,8. Né? 29,8. Beleza? E agora? Eu vou ter que pegar aqui, ó, o meu x e isolar. Vou passar o 0,4 dividindo. Então vai ficar x maior ou igual, né, ó, a 29,8 dividido para 0,4. Professor, eu não sei dividir esses trem aqui, professor. E agora, o que eu faço? Vamos usar aquela mesma ideiazinha na questão anterior. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui em números inteiros. Como é que eu faço para colocar isso aqui em números inteiros? A minha vírgula, isso, Camila, a minha vírgula tem que andar para frente uma casa. Aí eu vou multiplicar por 10, né? Porque ela só vai precisar andar uma casa. Quando eu multiplicar por 10, eu vou ter isso aqui, ó. 298 dividido para 4. Aí vai ficar bem mais simples a minha divisão, né? Vai ficar bem mais simples a minha divisão. Beleza? Multipliquei por 10, ó. Só a estratégia para sumir com a vírgula. É a melhor parte, né? Vai ficar 298 dividido para 4. Aí a gente vai fazer aqui, ó, bem simples aqui. 298 dividido para 4, ó. Aí, ó, vamos pegar esses dois números aqui, né? 29 vai dar 7, né? Porque 4 vezes 7 dá 28. Então a gente já pode ver, ó, que a letra E não é, né? Pelo 7 aqui. E a letra A não é. E a letra A não é. Então vai restar 1, né, ó. Aí, ó, desceu 8 aqui, ó. Então vai ser 18, né? Então 4 vezes 4, 16. Então, ó, a gente já pode ver. 75 não é, né? 71 não é. Já matava a questão aqui, a letra C. Que aqui resta 2, né, ó. Resta 2. Para finalizar, ó, acrescenta um 0 e uma vírgula. 4 vezes 5, 20. Então vai restar 0. Restou 0. Então a nossa alternativa certa aí, ó. Então eu tenho que tirar na prova pelo menos quanto para passar? Com no mínimo 60 pontos. O meu x tem que ser um valor
maior ou igual a 74, opa, 74,5, no mínimo, para me passar na prova aí. Beleza? Então, nessa questão, novamente, né? Eu teria um valor no mínimo, que seria a minha média, né? A minha média seria no mínimo 60 pontos, mas para mim chegar nessa média, eu tive que encontrar um quarto valor, né? Que seria a minha quarta nota, que eu chamei de X aqui. E aí eu usei o princípio da média, né? Só que nesse caso a média aritmética. Eu multipliquei cada fator de ponderação, cada peso que ele me deu, pela respectiva nota. E dividi por quanto? Veja, eu não divido por 4. Não é porque eu tenho 4 notas que eu vou dividir toda por 4. Porque nesse caso eu tenho os pesos. Então eu tenho que dividir pela soma dos pesos. Né? Pelo número de repetições que aparecer lá, que se eu usar muitas repetições. Como eu disse, pode aparecer a palavra fator de ponderação. Então fiquem atentos a isso aí. Que às vezes a gente pode errar a questão só por causa desse descuido. Beleza? Tem mais um aqui, ó. Isso aqui é de boa. Ó. Então, tranquilo aqui, pessoal. Vamos para a última, para a saideira. 2015, uma questão de mediana. Também é de boa, né? Só que tem uma pegação, só você não se empolgar demais e querer já fazer de cara. Você tem que pensar 5 segundos só para resolver a questão de mediana quando ela é simples. Né? Não é que nem aquela que a gente falou de mediana, mas teve aquela pegadinha, né? Mas essa daqui, ó. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos, né? Nada, Camila. Tá aí, a gente vai tentando fazer, tentando até conseguir. Olha aí. Então a gente tem aqui os tempos e a gente tem aqui o tempo em cada raia, né? E ele fala, qual é a mediana desses tempos apresentados no quadro? Então, o que é a mediana? A mediana é o valor central, né? Da nossa sequência de dados. Só que para mim encontrar a mediana, vocês não vão conseguir o pote, não. Eita, qual é a sequência aqui? Qual é o valor que está no meio dessa sequência? Não vai? Calma. O que você vai fazer primeiro? Colocar essa sequência de números aqui que eu estou estudando em ordem crescente. Beleza? Então, primeira coisa que se fala de mediana e ele der a quantidade de dados aí na questão e pedir a mediana, coloca em ordem, do menor para o maior. Então, eu tenho 20,5, né? Ou 20,50. Depois desse cara aqui, eu tenho 20,60 duas vezes. Repete também, duas vezes. Então, 20,60, 20,60. Beleza? Estou colocando em ordem. Que já foi. Depois, 20,60 veio 20,80. Então, 20,80. Estou riscando aqui que é para a gente não se perder. Depois de 20,80 vem 20,90 três vezes, ó. Então bota três vezes, 20,90, 20,90, 20,90. Foram três vezes. Então coloca as três vezes. E o último valor é 20,96. 20,96, tranquilo. Aí qual é a outra coisa que você vai analisar? A sua quantidade de números é par ou é ímpar? Né? Coloquei em ordem, beleza. Agora você vai parar e pensar. Quantidade de números é par ou é ímpar? É uma quantidade par. São 8 números. Então o meu termo central vai ser a média aritmética dos dois do meio, né? Que é para dividir no meio. Se eu pegar somente esse cara aqui, ó, eu vou ter 2, 3, 4 para cá, 2, 3 para cá. Não está dividindo no meio. Né? Da mesma forma que se eu pegar esse, eu vou ter 2, 3, 4 para cá, 2, 3 para lá. Não vai estar dividindo no meio, porque é uma quantidade par.
Então eu tenho que pegar esses dois do meio, porque quando eu pego os dois do meio, eu tenho agora, ó, 4 para esse lado, 3 para esse lado, desculpa, e 3 para esse, né? Só quem vai ser a mediana? A mediana vai ser a média aritmétrica desses dois aqui, né? Então eu somaria 20,80 mais 20,90 e dividiria por 2. Que daria quanto isso aí? 20,85, né? Se eu somar isso aí tudinho e divido por 2, daria 20,85. Vê que ela não aparece aqui, né? Mas a mediana seria exatamente esse valor que está no meio aí desses dois números. 20,85. E a resposta seria o quê? A letra D, né? A letra D. Beleza? Só o cuidadozinho. Pega na. Vai fazer questão de mediana. Se for uma questão desse tipo assim, que ele dá a tabela, dá os valores e pede a mediana direta, coloca primeiro em ordem. Se não colocar em ordem, vai ficar errado. Coloca em ordem. Colocou em ordem crescente, vê se a quantidade é par ou é ímpar. Se fosse uma quantidade ímpar, você pegaria somente o do meio, sem pensar duas vezes. Circula o valor do meio, se é ímpar a quantidade de números. Circulou o valor do meio, está encontrada a mediana. Se é uma quantidade par, aí você tem que pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Beleza? Agora foi o finish mesmo. Ai, beleza, galera? Deu para relembrar aí? Deixa eu finalizar aqui então a apresentação. São 9 horas, não saiam ainda, que eu vou botar a lista de presença. E vou fechar aqui a nossa gravação. Beleza? Alguma dúvida?